E abrimos hoje a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Vamos abordar os temas polêmicos das candidaturas, as propostas de campanha e também confrontar os candidatos com seu desempenho em cargos públicos. Participa desta entrevista o editor-chefe da TV Gazeta, André Junqueira. O sorteio foi realizado com a supervisão de assessores dos partidos e determinou que o candidato do PSB, Renato Casagrande, seja o entrevistado de hoje. O tempo total da entrevista é de 6 minutos e começa a contar a partir da primeira resposta. Boa noite, candidato. Boa noite, Ted. Boa noite, André. Boa noite aos capixabas. Boa noite, André Junqueira. Boa noite, Ted. Candidato, o senhor na eleição passada saiu vitorioso com o apoio do seu principal adversário hoje. Agora o senhor adotou um tom bem crítico. Afirma que não encontrou a casa arrumada. Aí eu pergunto ao senhor, por que o senhor esperou tanto para se posicionar dessa forma? A crítica é mais conveniente agora na campanha eleitoral? Olha, Ted, nós fizemos um movimento de unidade nesse estado. Quando eu fui eleito, ajudei o governo passado durante os 8 anos e assumi o governo olhando para frente. Assumi o governo não olhando para trás. Assumi o governo numa aliança política ampla e fez isso até agora. Até recentemente eu fui afirmativo, só olhando para diante, sem olhar pelo retrovisor. Eu, quando assumi o governo, não encontrei a casa tão arrumada como diziam que ela estava. A casa tinha muitos tapetes, tinha muita coisa debaixo desses tapetes. Na hora que eu comecei a sofrer agressões e críticas, né, por quem sempre participou do governo, por quem eu sempre ajudei, eu, além de ser afirmativo, precisei ser também comparativo. Comparar o meu governo, as condições do meu governo, com o governo passado. Foi por isso que eu passei a ser comparativo e fazer observações com relação ao nosso governo, comparado com o governo passado, porque eu fui atacado, e quem é atacado precisa fazer a defesa, né, daquilo que está fazendo, do trabalho grandioso que eu estou fazendo hoje no governo do estado. Senhora governador, o senhor fala que dirigiu o estado olhando para frente, né? Agora, a principal crítica no meio político é de que o estado não se desenvolveu economicamente da maneira que deveria ter se desenvolvido. Houve uma espécie de paradeira. Eu queria que o senhor respondesse a essa crítica. O senhor acredita também que o eleitor não percebeu as ações do governo? O eleitor percebeu, tanto é que o meu governo é avaliado pela grande maioria da sociedade capixaba. E a paradeira não é do Espírito Santo, não. O Espírito Santo tem uma das menores taxas de desemprego, ou uma das maiores taxas de emprego do Brasil. Nós temos com atividade econômica aqui, atraindo empreendimentos, incentivando os empreendimentos locais. Temos aqui uma atividade econômica intensa. Agora estamos com dificuldade porque o mundo está crescendo pouco. O Brasil está crescendo pouco. E quando o Brasil cresce pouco e o mundo cresce pouco, nós sofremos muito. Década passada foi a década da abundância. O governo passado governou em época de abundância, nós estamos governando em época de dificuldade, de escassez, de crise política. Então exige de nós muito cuidado como nós estamos tendo, por isso que a gente está realizando tanto, mesmo em época de dificuldade, nós estamos fazendo a maior quantidade, o maior volume de obras da história do Estado do Espírito Santo e fazendo os maiores investimentos nas áreas sociais também da história desse Estado. Mas, candidato, nas intenções de voto, pelo menos no panorama agora, atual, existe aí uma diferença nas intenções de voto considerável. O que aconteceu, na opinião do senhor? O que acontece? A campanha está começando, André. Nós ajudamos a empurrar esse Estado para frente, os 8 anos do governo passado, eu colaborei, ajudei. Nós estivemos buscando a unidade até recentemente. Então, assim, é natural que haja efetivamente diferença no processo eleitoral, mas os nossos resultados de governo são tão grandiosos que a campanha começa agora, amanhã começa o programa de televisão, nós com certeza vamos mostrando cada vez mais os resultados que nós estamos tendo no governo e as pessoas vão se convencendo e vão buscando fazer com que eu possa ter a oportunidade de continuar seguindo e dando sequência ao trabalho que eu hoje estou fazendo com muita ética, com muita responsabilidade, com muito planejamento e com muito resultado, fazendo um atendimento e uma aliança entre o econômico e o social. Modelo de gestão meu, modelo de gestão que pensa nas pessoas, nas famílias.
Isso tem dado um resultado muito grande, muito bom, que tem promovido justiça e qualidade de vida às pessoas e aos capixabas. Agora, candidato, uma pergunta sobre mobilidade urbana. É um assunto, inclusive, que foi alvo de manifestações. A terceira ponte. O senhor vai voltar com pedágio caso seja reeleito? Nós tomamos uma decisão, Ted, que é uma decisão corajosa. Nós suspendemos o pedágio da ponte decorrente da auditoria, do relatório preliminar da auditoria feita pelo Tribunal de Contas do Estado. Tomamos uma decisão de suspender, o que não tinha sido feito também anteriormente. As suspeitas com relação ao contrato já existiam há muito tempo. Nós não sabemos ainda o que vai acontecer e qual é o resultado final desse contrato, mas o primeiro relatório, um relatório que apontava e estabeleceu a necessidade do governo tomar medidas. Tomei medidas. Enquanto eu for governador, o pedágio da ponte não retorna mais. É lógico que a auditoria vai estabelecer em conta de contas. Se há algum débito da empresa com o Estado, do Estado com a empresa, o final da auditoria é que vai estabelecer efetivamente como vai ser esse encontro de contas. Então, se reeleito, o pedágio não volta? Enquanto eu for governador, o pedágio não volta. Agora, a auditoria vai dizer, André e Ted e aos capixabas, a auditoria vai dizer se a empresa tem algum débito com o Estado ou se o Estado terá débito com a empresa. Mas a auditoria do Tribunal de Contas vai apontar qual o caminho que nós vamos seguir a partir do momento que essa auditoria for concluída. Candidato, o nosso tempo ele está acabando e fazer uma pergunta agora até seria algo difícil para o senhor responder. A gente concede esses últimos segundos para o senhor se dirigir diretamente ao eleitor. Eu agradeço a oportunidade que a Gazeta está nos dando e digo aos capixabas que numa hora de muita dificuldade nós estamos produzindo resultados recordes nesse estado, na área de infraestrutura, na área social, fazendo um trabalho para poder focar as pessoas, o atendimento às pessoas, qualidade de vida ao ser humano e às famílias capixabas. Muito obrigado e peço o apoio de todos os capixabas. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Obrigado a vocês. Obrigado, André. E o entrevistado de amanhã, também definido por sorteio, será o candidato Mauro Ribeiro, do PCB.